E aí, meus caros amigos guitarrísticos, aqui quem fala é Andrea Baques Luthier e vamos para mais um vídeo. Hoje eu tenho aqui atrás comigo uma Gibson Les Paul Studio e a gente vai analisar como está a regulagem dela depois de um ano sem passar por luthier. Ela passou pelo extremo do inverno e do verão gaúcho e hoje a gente vai analisar como ela se comportou em relação a isso, porque a gente sabe que interfere diretamente na regulagem. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve aqui no canal, porque por aqui eu trago tudo que há de melhor em relação a customizações, upgrades, manutenções e tudo de mais interessante que passar aqui pela bancada. Então te inscreve aqui no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, minha ideia definitivamente não era começar o vídeo assim, mas já que o Chiquinho resolveu deitar aí hoje, que ele inclusive não costuma fazer isso, aparentemente alguém quer ser o centro das atenções, mais do que essa belíssima Gibson Les Paul. Muito bem cuidada, inclusive, né? Dê uma olhada aí nas ferragens, tudo brilhando. Os trastes aqui que estão um pouco oxidados, né? Mas normal, né? Depois de um ano fica assim mesmo. Vamos ver aqui. Headstock, tudo bonitinho também. Aqui o nut a gente vê que foi mexido, né? Vamos ter que dar uma ajeitada também. Percebi que algumas cordas ali estão um pouco altas também. E a própria altura dela aqui também tá um pouquinho mais alta, né? A gente vai ver com mais detalhes já já. Antes também da gente ir para essa parte da regulagem, eu quero aproveitar e mostrar para vocês algumas especificações da guitarra, né? Como número de série, ano de fabricação, e a gente também pode dar uma olhadinha na elétrica dela. Aqui no headstock a gente consegue ver as especificações dela, número de série, feita nos Estados Unidos no ano de 2016. Fechando aí seus 10 aninhos de existência, tudo certinho como tem que ser, as tarraxas originais, né, Gibson Deluxe. E aqui em relação à elétrica, a elétrica também tá bem legal. Os potenciômetros originais, né, da CTS com símbolo da Gibson. A única coisa diferente que a gente tem aqui é que foram acrescentados os treble bleeds, né? Esses aqui não são originais da Gibson. Aqui a chave seletora, tá original também, tá legal. E a única coisa que a gente pode reparar que essa guitarra teve blindagem em algum momento, né? E foi removida a blindagem dela, né? Tem alguns vestígios. Mas enfim, é uma guitarra muito legal, que não tem ruído, funciona super bem, né? Então a gente mantém ela assim. Pois bem, vamos ver então como é que eu faço a conferência da altura de cordas aqui no Nut. Eu gosto de muito pelo feeling, fazer isso um pouco mais pelo conforto, que é o que importa no fim das contas, né? Eu tiro algumas medidas sim, sempre, porém eu faço o ajuste fino no tato, né? E aqui a gente pode ver que ela tá confortável, não preciso fazer esforço para baixar. Porém aqui, vocês já podem ver que o espaçamento é bem maior, eu preciso apertar mais para ela descer, né? Diferente dessas aqui. Tá bem mais alta. Ó, a terceira também tá bem alta. A segunda bem levezinha e a primeira também bem levezinha. Então, é o tipo de coisa que eu cuido, né, para não deixar tão alto assim no centro, apesar que a gente segue sim o raio da escala, porém não precisa ser uma medida tão exagerada aqui a ponto de que fique duro. Em relação ali à casa 12, que eu constatei que estava um pouco alta também, e tá realmente assim, fora em relação às medidas que eu gosto de usar aqui na oficina. E tá 0,5 milímetros fora. Parece pouca coisa, né? Falando assim, mas quando a gente fala de luthieria, as questões de medida realmente são muito pequenas, mas fazem uma diferença muito grande, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre um violão que está com as cordas super altas, né? Por exemplo, quando o braço está empenado, é papo de 2 milímetros às vezes, sabe? Então, realmente é uma medida pequena, mas na prática ela acaba fazendo uma diferença muito grande, né? Então, vou dar uma ajustada nessas medidas, mas claro que eu vou ter que ponderar também, porque tem mais uma questão, né? Como a gente vai estar colocando o encordoamento 0,10, é um encordoamento um pouquinho mais mole, digamos, né? Para esse tipo de guitarra, que é uma guitarra de escala curta, então a gente costuma usar um encordoamento um pouco mais pesado.
Então, nesse caso, para a corda não acabar vibrando demais e trastejando, eu deixo ela um pouquinho mais alto do que eu costumo deixar, mas não vou deixar tão alto quanto tá nesse momento, né? Porque tem aquele mito que o pessoal fala que encordoamento pesado é ruim de tocar, que fica duro. Se for desregulado, com certeza vai ficar duro mesmo, né? Mas na verdade é bem pelo contrário que funciona, porque quando a gente coloca um encordoamento de tensão mais alta, a gente consegue fazer uma regulagem mais baixa, porque o instrumento ele fica estável, né? O encordoamento ele vibra menos, então a gente consegue deixar ele mais baixo sem que trasteje. O contrário de encordoamentos mais moles, né? Porque a gente precisa deixar um pouquinho mais alta para ele ter a área de vibração sem pegar em outros trastes, né? Então, são mudanças na regulagem que parecem sutis, mas que fazem muita diferença no final do projeto, né? E é isso aí, agora vamos fazer a regulagem dessa belezinha aqui. E eu já reparei também que o tensor dela tá muito aberto, justamente o que faz as cordas ficarem altas, né? Que é devido àquilo que eu falei lá no início do vídeo, né? Sobre a mudança de temperatura e calor, frio, enfim, a madeira trabalha e mexe diretamente no braço do instrumento, né? Então esse ajuste eu vou fazer também. E vamos ver se precisa fazer alguma retífica de trastes. Eu olhei os trastes ainda tão legais, mas pode ser que precise nivelar alguma coisa. Enfim, hora de botar a mão na massa. É isso aí, gente. Gibson finalizada. Mostrar em mais detalhes para vocês. Corpo todo limpinho agora, higienizado. Tudo brilhando. As ferragens. Os trastes também. Tudo polidinho, direitinho, nivelados. Aqui o nut também está ajustado. Todas as cordas levezinhas. Tudo bem certinho. Aqui também a altura tá legal agora. Bem mais baixinho, mas ao mesmo tempo numa altura razoável
pro encordoamento 010. Agora eu vou mostrar como é que ficou o som dela. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre a regulagem da Gibson Les Paul Studio. Se tu gostou desse vídeo, já deixa a tua curtida, já te inscreve aqui no canal para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários também o que que tu achou desse vídeo, o que que mais vocês querem ver por aqui, que eu vou trazer o que vocês pedirem também, certo? Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo hoje e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.